Amados, a paz do Senhor. Hoje estaremos dando início à nossa lição de número 11, a 11ª lição da nossa revista, cujo tema geral fala sobre a pessoa e a obra do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos tratar do assunto do zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. De imediato, eu já gostaria de agradecer a todos aqueles que têm acessado os meus vídeos e trabalho que está sendo feito para levar a palavra do Senhor a um maior número de pessoas possíveis, o maior número possível, melhor dizendo, de pessoas, um trabalho que se soma a outros trabalhos nesse sentido também, de modo que a sã doutrina, que o Evangelho de Jesus puro e simples, seja levado a todos aqueles que entrem numa rede social, como essa plataforma aqui do YouTube, e pesquisem sobre o tema. Então, certamente serão edificados numa leitura genuína, assistindo a um vídeo cujas palavras, cujas mensagens ali para a edificação realmente da alma, do espírito ali de quem está acessando. E por isso mesmo eu já gostaria de solicitar que, caso você seja novo por aqui, seja a primeira vez que você esteja acessando esse trabalho, que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, caso você goste realmente do que aqui vai ser explanado, porque isso ajuda a plataforma, no caso aqui o YouTube, a ter como esse trabalho como sendo relevante e recomendá-lo, né, a outras pessoas que porventura vierem a pesquisar sobre o tema. Dito tudo isso, né, já gostaria de adentrar no assunto que vamos tratar hoje, que é justamente sobre o zelo, né, o zelo desse grande apóstolo, o apóstolo Paulo. O nosso texto áureo, né, que já está aqui na tela, diz assim, as palavras do apóstolo Paulo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amados, a palavra de Deus, né, a genuína palavra de Deus, o texto bíblico, ele é uma bênção circular. Como bem diz ali já no início do livro do Apocalipse, né, fala: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve, né? Então, pregar, ensinar, levar a doutrina pura do Evangelho, o Evangelho puro às pessoas, traz, como eu já mencionei anteriormente, um ganho circular. É bênção tanto para aquele que leva, como para aquele que recebe essa palavra na sua vida, escuta essa palavra na sua vida, e principalmente quando essa palavra ela é colocada em prática para que a bênção de Deus ela ali se materialize na vida de cada um. A verdade prática diz assim: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Amados, vocês sabiam, né, que o cristianismo, e aí quando eu falo cristianismo, né, não confundir o cristianismo com o catolicismo. Porque em que pese, por exemplo, os católicos se autodenominarem cristãos, mas a verdade é que não há na Igreja Católica um ensino genuíno do que seja o Evangelho. Por exemplo, Jesus ele ensinou o perdão, né, o perdão. E na Igreja Católica não há perdão de pecados, né? Tanto é que há a doutrina do purgatório. Em outras religiões também religiões e às vezes segmentos filosóficos, etc., também não há a figura do perdão de pecados, né? Tem a reencarnação, tem transmigração, tem uma série de coisas, né? Uma série de engenhos humanos, de invencionices humanas,
que tenta desmerecer a obra de Jesus ali completa no Calvário. Jesus morreu para perdoar os pecados, para jogar por terra aquela parede de impedimento que havia entre o homem e Deus. Então, com a morte salvífica ali, a morte substitutiva de Jesus, porque, na verdade, Jesus morreu por nós, ele foi uma morte vicária, não uma morte que substituiu o pecador ali naquela cruz. Então, com a morte e a ressurreição de Jesus, ficou estabelecido o perdão dos pecados. O pecador, por meio de Jesus, ele tem acesso a Deus. Por meio de Jesus, os pecados dele são perdoados. Então, ninguém vai para purgatório, ninguém vai pagar nada, porque todo o preço já foi pago na cruz. Então, dizer que todo o preço foi pago na cruz e que houve um único sacrifício irrepetível, não tem como repetir, ficar repetindo o sacrifício de Jesus, né? Então, Jesus se sacrificou de uma vez por todas para perdoar todo aquele que cresce e quisesse esta salvação, sem passar por purgatório, sem passar por reencarnações, sem passar por transmigrações de alma, etc. e tal. Não. O evangelho genuíno, a sã doutrina é essa. Jesus morreu e ressuscitou para o perdão de todo aquele que crê. Essa é a sã doutrina. Qualquer coisa fora dessa, um pouco mais do que isso ou um pouco menos do que isso, já cai ali no ralo dos enganos e dos males das heresias. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 6, também o versículo 11, e também na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17. Inicia-se assim a palavra de Deus. Para que o vídeo não fique muito longo, eu não vou aqui transliterar na leitura o versículo bíblico, né? Eu vou chamar a atenção aqui para alguns pontos chaves, de modo a otimizar o tempo aqui que tenho para essa gravação. Então, amados, a palavra de Deus aqui já começa dizendo, né, que se alguém ensina uma doutrina que não se conforma, ou seja, que não é conforme a doutrina que Jesus Cristo ensinou, que é segundo a piedade, ou seja, segundo a devoção a Deus, então, que se isso acontecer, já continua aqui, se alguém ensina nessa doutrina, ele é um soberbo, essa doutrina fora daquela que Jesus ensinou, fique bem claro, ele é um soberbo, ele nada sabe, e ele é um delirante, ele está delirando sobre as questões, né? Essas pessoas geralmente são origem ali, eles são fonte de contendas, né? De confusões, de coisas ruins que acontecem. Por quê? Porque o evangelho de Cristo é simples. Ou seja, em que consiste o evangelho de Cristo? O evangelho de Cristo consiste em crer, primeiramente, crer em Jesus como Filho de Deus, crer na morte vicária de Jesus, crer na ressurreição de Jesus, crer que por meio dessa obra a salvação entrou no mundo e querer para si esta salvação. Amados, qualquer coisa que seja fora dessa verdade central, dessa necessidade central, são, digamos assim, periféricas. Porque o texto áureo da Bíblia é João 3,16, aquele texto que encerra toda a Bíblia, digamos assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa deve ser a centralidade da nossa pregação. E não ficarmos assim imaginando, pensando, divagando, porque isso traz, né, perda de tempo e às vezes a pessoa termina não ouvindo aquilo que ela precisava ouvir. Ou seja, a verdade central do Evangelho.
qual seja a boa nova, a salvação em Jesus Cristo, né? Então, a palavra de Deus continua dizendo, olha, por quê? Porque esse tipo de comportamento, tipo assim, começar divagando, inventando coisas, enxergando sentido oculto na Bíblia, não sei o quê, o que que isso traz? O que que isso traz? Traz contenda de homens corruptos, né? Privados da verdade, ou seja, nele não há verdade ali, ele não está ensinando a verdade, e pior ainda, né? Por conta de não ensinar a verdade, ele faz, às vezes, da igreja, e muitas das vezes, infelizmente, isso acontece, uma espécie de empresa, né? Para ganho, para lucro, né? Entendendo que o temor a Deus seja um meio de ganhar dinheiro. E a respeito desses, o que diz o apóstolo Paulo? E aqui está em amarelo, eu fiz questão de deixar aqui em amarelo, né? Bem destacado. Aparta-te dos tais. Então, meus amados, olha, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, né? É muito comum, às vezes, a gente ouvir, né? Porque determinada igreja, XYZ, é só dinheiro, só pede dinheiro, tira o dinheiro das pessoas, não sei o quê, não sei o quê. Olha, eu tenho dúvidas assim, né? De que ali haveria, digamos assim, uma espécie de culpa lateral, uma culpa única lateral. Porque se por um lado, às vezes, o líder está se enveredando, né, por esse caminho, só pensar em dinheiro, e querer dinheiro, e puxar dinheiro, etc e tal, por outro lado, tem pessoas também que não querem se gastarem em ler a Bíblia. A maioria dos que se dizem crentes nunca leu a Bíblia, né? Fica ali uns pedacinhos ali, aquelas caixinhas de promessa, tira um versículozinho aqui, outro lá, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, como se aquilo ali fosse um talismã contra maus espíritos, mal olhadas, essa loucurada toda, né? Então, não se gasta em aprender, não se gasta em examinar a Bíblia, não se gasta, às vezes, em fazer um curso teológico, como o curso que a Assembleia de Deus oferece, o curso da ETAD, um curso muito bom, um curso no qual você estuda sistematicamente a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, infelizmente, né, muitas pessoas que frequentam a igreja, que se autodenominam mesmo evangélicas, etc. e tal, são pessoas, às vezes, totalmente ali analfabetas ali da Bíblia Sagrada. E isso realmente tem trazido muito dano, né, para o nome de Jesus. Porque, em última instância, é o nome de Jesus que muitas das vezes é escarnecido por conta desses maus líderes e por conta dessas pessoas que querem, que teimam em continuar na ignorância do evangelho, porque realmente não querem se gastar no exame das escrituras. Então, amados, após o apóstolo Paulo dizer que o temor a Deus, ele não pode ser visto como uma fonte de lucro, uma fonte de dinheiro, né? O apóstolo Paulo continua dizendo, mas é grande ganho, aí sim, a piedade, ou seja, o temor a Deus com contentamento. Sabe aquilo que Deus falou para o próprio Paulo, né? Quando Paulo estava com aquela situação lá do espinho da carne, etc e tal, qual foi a resposta de Deus para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. Então, amados, aquele que está, né, numa igreja, aquele que faz parte, né, do rebanho, aquele que está ali sobre o pastoreio, aquele que está ali fazendo a obra do Senhor, que ele saiba que o maior ganho dele, o grande ganho, é justamente ter por sobre ele a graça de Deus, a misericórdia de Deus. É ele ser de forma graciosa, ter sido, digamos assim, premiado, e foi um grande prêmio mesmo, né? Que Deus se fizesse homem, morresse no lugar do homem, para que nós tivéssemos a vida eterna. Porque por mais que a nossa vida aqui fosse uma vida cheia de bens, cheia de alegrias, etc e tal, mas a gente sabe que a vida do homem, ela é curta. A Bíblia diz que a duração do ser humano é como um conto ligeiro. O conto ligeiro é aqueles livrinhos para criança, que às vezes tem 4, 5 páginas no máximo, né? Às vezes vem até meio plastificado, porque às vezes a criança pode botar dentro da água e tal.
Então, em cada página ali, são 4 ou 5, tem uma linha ali escrita em letras grandes, tudo. Então, é algo rápido, algo para se ler rápido. Então, em que pese é que nós aqui na Terra temos sim que nos preocuparmos com o nosso sustento, com o sustento das nossas famílias, com o pagar dos boletos, né? Com as nossas responsabilidades, amealharmos um patrimônio que seja, por menor que seja, mas procurarmos realmente prosperar materialmente, isso é justo, isso é bom, mas que isso não seja o fim da nossa vida, a finalidade da nossa vida, não. A finalidade da nossa vida é vivermos aqui na terra como testemunhas de Jesus, como testemunha de Jesus. E outra coisa, amados, eu li uma frase, eu achei muito interessante, e vocês estão vendo aqui olhando para cima, porque está escrito na parede da minha sala, né? Que nós não podemos evitar que haja injustiça no mundo, mas podemos nos esforçar para diminuir o sofrimento alheio. Isso deve ser a visão maior da nossa caminhada por sobre a terra aqui. E não queremos ser ricos a qualquer custo, a qualquer preço, porque a esse respeito o próprio apóstolo Paulo diz que esse amor ao dinheiro é a fonte de todos os males e que por conta disso muitos caem, né, em dores terríveis, né, numa vida realmente dilacerada. Então, que tenhamos em mente, que isso realmente inculque na nossa cabeça, no nosso coração, de que o temor a Deus, o fato de nós temermos a Deus nessa terra, já é o nosso maior ganho que poderíamos almejar e ter. Então, amados, isso é muito importante, né, que tenhamos isso na nossa visão. Por quê? Para que não venhamos a cair em engodos e enganos aí de distorções teológicas que tentam passar mensagem diferente. E aí a palavra de Deus continua: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? Isso aqui, ó, a ganância pelo dinheiro. Fazer da igreja ali uma espécie ali de lugar, de fonte de lucro, de dinheiro, né? E aí ele diz: mas segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Olha o que o homem de Deus deve fazer, deve ter na vida dele, né? E não necessariamente, né, testemunhar no seguinte: olha, eu era empregado e agora virei patrão. Eu tinha aí um Fiatzinho 147, agora eu estou com a BMW, não sei o quê. Olha, eu estava com a cara cheia de ruga, aí ganhei dinheiro aí, botei um botox, agora minha cara está paralisada, aí eu não consigo mais nem rir. Gente, isso, né? Não que isso não seja necessário, muitas das vezes é necessário que você tenha né? É bom que tenhamos coisas boas, carros bons, que possamos até mesmo pagar procedimentos estéticos, etc. e tal. Nada contra, né? Agora, que isso não possa ser a finalidade da nossa vida aqui na Terra, porque então acontecerá aquilo que o próprio apóstolo Paulo também falou. Então seremos os mais miseráveis dos homens se assim continuarmos procedendo. E aí ele continua, né? Tu, porém, ou seja, estava falando para Timóteo, tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, né? Então, amados, nós conhecemos a história de Timóteo. Timóteo, logo muito cedo, foi instruído pela avó dele, né, nas Sagradas Escrituras, que na época era o Velho Testamento, não existia o Novo Testamento ainda naquele tempo, só foi ter posteriormente. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, você foi bem instruído, você teve acesso ao ensino da lei de Deus, você hoje recebe de mim também esse ensino, porque por minha vez eu recebi esse ensino de Jesus Cristo. Então você fique ciente e permaneça naquilo que você aprendeu e que está aprendendo, porque se assim Timóteo fizesse, certamente seria bem sucedido em tudo que ele fizesse, como diz lá o Salmo de número 1. Amados, e aí o apóstolo Paulo, né, dá continuidade dizendo assim: e que desde a tua meninice, ou seja, desde que tu é menino, tu conhece as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação
pela fé que há em Jesus Cristo. Amados, no mundo, a gente estuda, né? E é importante que estudarmos mesmo, né? Então, a gente aprende matemática, a gente aprende português, inglês, francês, sei lá. A gente aprende um bocado de coisa que são coisas importantes, sim, nas nossas vidas, né? Mas mais importante do que eu saber, por exemplo, a regra, a fórmula de Bhaskara, por exemplo, né? Que eu conheça um diagrama de Linus Pauling, né? Por assim dizer, é que eu saiba, né? É que eu conheça o livro da vida, é que eu conheça as palavras, né? Que Deus deixou para que conheçamos. É que eu me intere daquilo que Deus quer para a minha vida. E uma vez que eu me intere do que Deus quer para a minha vida, eu tome uma atitude, né? E receba, sim, Jesus na minha vida, receba o sacrifício que Jesus fez no Calvário por toda a humanidade, da qual eu estou imersa nela, eu faço parte dessa humanidade. Então, que eu individualmente tome a iniciativa de receber esse propósito divino para todo ser humano, qual seja, que todo ser humano se salve, que todo ser humano conheça a verdade, que todo ser humano busque a verdade, que todo ser humano tome posse dessa verdade na vida dele, recebendo Jesus como Salvador e assim viva. E aí ele continua, né? E aqui eu vou abrir um pequeno parêntese. Amados, eu vou abrir aqui um parêntese, né? Porque ele está escrito: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Essa passagem está em 2 Timóteo 3, né, versículo 16, e ela está na versão Almeida, Revista e Corrigida. Não é a versão assim que eu acho mais adequada para mencionar esse versículo aqui. Por quê? Porque do jeito que está aqui, pode dar margem, né, e já deu margem, né, para muito detrator das escrituras sagradas, para dizer que a Bíblia ela não é totalmente inspirada. Porque parte dela é inspirada e parte não seja. Porque a escritura, toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, então dá a entender que há escritura que não é divinamente inspirada, né? Por quê? Porque do jeito que está colocado aqui, isso aqui é uma locução adjetiva, né? Então, a locução adjetiva, o adjetivo em si, ele tem, vamos dizer assim, a função primária de qualificar, até mesmo para distinguir, né? Então, você qualifica um determinado substantivo para distinguir ele de outros, né? Então, do jeito que está aqui, né, realmente dá lugar para que se pensasse tal heresia. Por exemplo, né, até citei aqui algo assim nesse sentido, né, de um exemplo nesse sentido. Se eu afirmo, por exemplo, que todo homem nordestino é trabalhador, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui que há homens, né, que há homem que não é nordestino e que eventualmente também não seja trabalhador, né? Então, a versão, né, após essa versão aqui, já tem uma versão posterior a essa que corrigiu isso aqui, né? Então, a versão correta é essa daqui, ó. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, essa versão aqui, a Almeida Revista e Atualizada, eu acredito não, ela é a versão assim que melhor exemplifica que o sentido, né, que o autor tinha em mente, né, o escritor tinha em mente, inspirado por Deus, quando deixou essa passagem aqui para que a igreja, né, a humanidade como um todo, pudesse ter acesso. Então, aqui, esse exemplo aqui, sim, porque é como se eu dissesse assim, ó, todo homem é nordestino e trabalhador. O que eu estou dizendo aqui? Que não há homem que não é nordestino, nessa afirmação aqui, e também não há homem que não seja nordestino e trabalhador. Então, nesse sentido aqui, olha, toda a escritura é inspirada. Então, o que está dizendo? Que a Bíblia, de capa a capa,
ela é a inspiração de Deus, né? E por Deus. Mas, irmã Rose, mas tem alguma coisa errada, tem alguma coisa na Bíblia lá que eu não acho que seja inspirado por Deus, que não é possível que seja. Por exemplo, tem passagem bíblica ali, por exemplo, a cobra, né? A cobra chega ali e faz a primeira mentira, comete a primeira mentira ali para Adão e Eva. E essa mentira veio de Deus? Não, a mentira não veio de Deus. O que está escrito ali é a verdade, e a inspiração é o registro da verdade como ela aconteceu, como ela acontece, ou o que ainda vai acontecer em se tratando de profecias. Então, o registro bíblico é inspirado por Deus, é a verdade. Agrade ou não agrade, é a verdade. Lembrando que nem tudo que está escrito na Bíblia você vai, por exemplo, seguir. Por exemplo, Judas se suicidou. E aí está registrado lá que ele se suicidou, porque de fato aconteceu, foi um fato. Então, só o fato de ser um fato é porque já é acontecido. Então, Judas se suicidou, está registrado ali o acontecido, mas isso não significa que a Bíblia esteja mandando você se suicidar, ok? Então, toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, de ponta a ponta, é a palavra de Deus. Não tem essa história que ela contém a palavra de Deus, não. Ela é a palavra de Deus. E continua, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Então, o apóstolo Paulo continua dizendo assim, olha, se atém às sagradas escrituras, se mantém naquilo que tu aprendeu, naquela verdade que tu aprendeu, para que tu seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Porque aquele amado que está estribado na palavra de Deus, né? Tudo que ele faz é de bom proveito. Tudo que ele faz vai ser de uma coisa circular, igual eu coloquei aqui. Vai ser um ganho circular. Vai ser ali, vai haver ali, não vai haver prejuízo de maneira alguma, muito pelo contrário. Haverá benefício, né? Benefício de uma forma circular para todos. O objetivo, amados, dessa lição é asseverar o zelo pela sã doutrina. Então, o que é uma sã doutrina? Sã doutrina é aquilo que é puro, que não tem mistura. Por exemplo, aqui uma manga, né? Essa manga aqui, a pessoa que comer essa manga está comendo uma manga. É manga que não tem outra coisa aqui é manga mesmo, né? Contudo, todavia, né? Caso ela opte por isso aqui, tem manga aqui? Eventualmente possa ter alguma cor de manga aí, mas tem aqui muita mistura. Aqui não é a manga pura aqui. A manga pura, ela se encontra aqui. Aqui tem várias misturas. Então, isso aqui termina sendo, né, até mesmo prejudicial para aquele que fica apenas bebendo nessa fonte aqui. Porque o ideal é que esteja onde? Ó, esteja aqui. Então, isso aqui, amados, é a Bíblia Sagrada, né? A fonte pura da verdade. E distorções teológicas, heresias e coisas parecidas, né? Olha aqui aonde cabe aqui, né? Então, tracei esse paralelo para melhor aclarar o que seja a sã doutrina. E aí, a pergunta aí, qual o fim do mandamento, né? Qual o objetivo do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Por que é importante que a gente tenha esse cuidado? E agora o telefone tocou aqui, eu vou atender, deixa eu interromper aqui. Então, amados, retornando aqui, qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Então, no decorrer dessa lição, nós vamos justamente ficar ali o tempo todo, a gente vai ficar voltando, né, nessa mesma pergunta e orientando, né, segundo a palavra de Deus, o que fazer para que não venhamos a cair em ciladas e armadilhas, né, de homens perversos que veem a igreja como uma fonte de lucro, por exemplo. A ortodoxia e a heterodoxia, né? Vamos ver esses dois termos hoje, termos gregos, o que significa. Amados, ortodoxia, né, é composto aqui de dois termos técnicos, né? O orto, que significa correto, doxia, que significa doxia, né?
que significa opinião, que significa visão, que significa doutrina. Então, ortodoxia significa aquela opinião correta, a visão correta. Então, o crente ele tem que ser ortodoxo. O crente ele é ortodoxo, porque quando não há essa ortodoxia, ou seja, essa retidão, que até coloquei aqui uma coluna, né? Porque ortopedia também, no sentido aqui de algo tem que estar, aquele médico que trata de modo que o osso ali esteja correto, né? Orto. Então, o crente, ele tem que ser essa coluna aqui, ó, retinha, né? Porque quando há desvio aqui, quando há desvio teológico, aqui no caso estou fazendo uma comparação com a coluna, então isso aqui já está estabelecido aqui um mal, né? Está estabelecido aqui uma dor, uma doença, um dano. Então, o nosso ensino, a nossa visão, ela tem que ser uma visão ortodoxa, porque o que foge disso aqui, com certeza é problema, como eu disse aqui, é dano, é dano. Por conta disso mesmo, devemos ser ortodoxos. Então, amados, repetindo aqui, né, o cristão, ele tem que ser realmente ortodoxo. Então, aqui só enfatizando o que já foi dito, né, esse conceito ortos tem esse sentido de retidão aqui, de reto, de direito, de certo. E o conceito de ortodoxia, né? Numa visão bíblica, né? Seria a absoluta conformidade com um princípio ou uma doutrina. Então, a ortodoxia bíblica, por exemplo, é essa absoluta conformidade, ou seja, coloquei até esse metro aqui para dizer que realmente é aquela doutrina que ela se encaixa, né, perfeitamente naquilo que diz a palavra de Deus. Então, está aqui, né, a Bíblia Sagrada. Então, a doutrina ela será ortodoxa quando ela realmente se encaixar aqui, né, direitinho, de ponta a ponta, com aquilo que Cristo e os apóstolos ensinaram. O conceito por sua vez, né, o contrário de tudo isso, vem o conceito de heterodoxia. O que é essa palavra hétero, né? Hétero é uma palavra que significa, é um prefixo grego, que significa diferente, né? Diferente, misturado, não é igual. Então, seria uma doutrina diferente, uma doutrina misturada. Então, uma heterodoxia bíblica seria isso que eu coloquei aqui, uma espécie de balaio de gato. Todo mundo lê a Bíblia e acha que pode ver ali o que ele quer, né? A Bíblia, ela só tem um sentido, e é o literal. A Bíblia, ela não quer dizer nada, a Bíblia diz. O que ela está dizendo está escrito ali e acabou. É lógico, amados, que a aplicação desse texto, né? Como a própria Bíblia fala que a palavra de Deus se renova a cada dia, a aplicação, a maneira como aquele texto, naquele momento, vai se encaixar na situação que eu estou vivendo, às vezes numa resposta que eu estou buscando, tudo, num consolo que eu estava precisando naquele momento A, B ou C. Então, ok, a aplicação do texto bíblico, ele varia de pessoa para pessoa. A aplicação. Agora, o que ele está dizendo ali, o significado dele, a Bíblia só tem um significado e é o literal. Vale aquilo que está escrito. Porque senão vira realmente isso aqui, né? Um balaio de gato, onde cada um diz o que quer, vê o que quer, traduz como quer, e a coisa não pode ser dessa maneira em hipótese alguma. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele recomenda, né, que nós tenhamos essa ortodoxia, ou seja, que a nossa visão, que a nossa doutrina, que o nosso entendimento seja segundo a Bíblia Sagrada, porque o que foge disso são distorções, são heresias, em outras palavras, né, doutrina de demônios, as quais nós devemos combater com veemência, ou seja, a gente realmente batalhar ali pela fé genuína, contida ali na Bíblia, como a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus de capa a capa. Então, amados, é o que eu já mencionei aqui, né? Estou só enfatizando aqui a figura, né, de uma coluna reta. Esse deve ser o ensino em nossas igrejas, e de um modo geral, por conta disso tudo mesmo, é muito importante que a escola dominical, por exemplo, ela tenha uma prévia, né, a chamada coordenação,
para que não venha a se ensinar algo numa sala e outra coisa em outra sala, porque às vezes para aquele determinado professor o entendimento não ficou bem claro. Então, qual é o ideal? Que haja realmente uma busca por um entendimento melhor, um entendimento mais aclarado, ali que haja realmente ali um debate, né? Não um debate no sentido de contenda, não. Que a gente fale, que a gente converse, que a gente exponha nossas dúvidas ali, porque, de fato, a Bíblia não é um livro fácil de ler. Claro que não, né? A Bíblia é um livro complexo, é um livro denso, né? Muito denso, muito profundo, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Isso não quer dizer que a Bíblia ela esteja fora do alcance de uma pessoa que não tenha, por exemplo, entendimento gramatical, que não seja assim de muita leitura, de muitas letras, tudo. Não. A Bíblia ela é um livro para todos, pelo menos naquilo que é essencial, tipo João 3,16. Não tem como, uma pessoa pode ser um doutor, pode ser um analfabeto, não importa. João 3,16 ali é claro e límpido, né? Que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por todo aquele que crê. Então, isso é simples e não precisa de maiores elaborações. Contudo, todavia, há sim textos na Bíblia que precisam, né? Que precisam de um aclaramento melhor, de uma busca melhor. Você se gastar, por exemplo, em pesquisa, geografia bíblica, costumes bíblicos, tradições dos antigos, tudo são elementos que ajudam, né? Para que a gente tenha uma ideia assim, mais exata do que realmente ali o texto bíblico está falando, né? Para quê? Para que tenhamos essa ortodoxia aqui, olha, essa retidão aqui no ensino, a retidão ali na doutrina. Então, amados, em relação, né, a essa corrupção doutrinária, que seria esse desvio aqui, ó, esse desvio aqui, isso aqui não é uma coluna reta, é uma coluna torta, tem um desvio aqui. O apóstolo Paulo diz, olha, não ensine essa doutrina aqui não. A doutrina desviada, a doutrina torta, a doutrina... Então, tem mistura aí, não está pura, não era assim que era para ser, né? E outra coisa, essa distorção aqui no sentido bíblico, né, da distorção do entendimento bíblico, essa distorção ela não tem nada a ver com a doutrina genuína dos ensinos de Cristo. Os ensinos de Cristo são simples, são claros, são diretos. Então, não venhamos, por exemplo, a querer ver, como dizia o mais antigo, procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Não procure chifre em cabeça de cavalo, porque o que está no texto bíblico é o que está escrito. Se atenha ao que está escrito. Inclusive, até em gravação anterior, eu falei sobre uma das regras da hermenêutica, que é a ciência de interpretação, que diz o seguinte: a Bíblia tem que ser entendida gramaticalmente antes de se entender ela teologicamente. A Bíblia tem só um sentido, é o sentido gramatical, o sentido literal. Porque fora disso você vai cair nessa outra aqui, nessa heterodoxia, ou seja, algo diferente, algo desviado, algo diverso daquilo que realmente a palavra de Deus ensina. Então, amados, aqui, né, continua a advertência do apóstolo, né, que tenhamos esse conhecimento da sã doutrina, entendamos o que a palavra de Deus diz, para que não venhamos a cair nas mãos de lobos cruéis, né, que não tem escrúpulo, que não respeitam o ensino, que ensina ali ao povo doutrinas que eles próprios inventam, né? Doutrinas ali que são segundo ali a vontade deles, segundo a conveniência deles. Então, o apóstolo Paulo mesmo já disse, né, em palavra aí anterior, que eu já passei, que desses aqui a gente tem que fugir, cair fora mesmo, né? Então, que nós venhamos a procurar... se não temos um entendimento, assim, às vezes até por falta, porque às vezes a gente não teve tempo de frequentar a escola, assim, ter mais tempo de banco, né, no colégio, tudo. Então, que a gente procure, assim, uma igreja onde se ensina a sã doutrina, onde a palavra de Deus ela é dada ali uma prioridade. Então, procure uma igreja dessa e se encha, digamos assim, né, daquilo que realmente é bom para a sua alma, porque a palavra de Deus é pura, sem nenhum tipo de mistura, né? E por quê, amados? Qual é o problema, assim, dessas visões, dessas doutrinas não ortodoxas, né?
Porque começa a misturar um bocado de coisa, né? Conceitos filosóficos, conceitos pagãos, né? Conceitos judaizantes, né? Para vocês terem uma ideia, lá nas igrejas de Corinto, de Éfeso, havia aqueles que se diziam crer no evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos. Aí alguém vai dizer, irmã Rose, que bom, né? Que era só naquele tempo lá da igreja de Corinto, da igreja de Éfeso, isso há mais de 2000 anos lá, que havia essa distorção, né, das pessoas dizer que eram crentes, mas também, por exemplo, acreditavam em horóscopo, né? Eram crentes, por exemplo, mas fazia a corrente lá do sal grosso. Eram crentes assim, mas acreditavam que botasse uma planta dessa aqui, a tal do comigo ninguém pode, né? Botar aí vai afastar o mal da sua casa, não sei o quê. Infelizmente, amados, existia, né, esse tipo de paganismo, esse tipo de superstição, e até hoje, alguns, infelizmente, que se dizem crentes evangélicos, porém, muito, muito nanicos no conhecimento bíblico, termina caindo em engodos como esse aqui. Então, amados, naquele tempo, né, naquele tempo que o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Timóteo, o que estava acontecendo, né, na igreja, nas igrejas ali que Paulo plantava, etc. Amado, na hora que o apóstolo Paulo chegava ali, plantava uma igreja, né, abria uma igreja, ensinava o povo, tudo direitinho ali, todo mundo alegre, todo mundo contente ali, cheio do Espírito Santo, tudo mais. Era só o apóstolo Paulo dar as costas, que chegava, por exemplo, um judaizante lá. Um judaizante que chegava lá, entre outras coisas, dizendo assim, olha, tudo bem, Jesus Cristo, Filho de Deus, a gente não está nem negando isso não, mas olha, a salvação não prescinde, ou seja, a salvação ela não abre mão da lei de Moisés, não. Então, para a salvação é Jesus e Moisés juntos, né? Então, isso o apóstolo Paulo combateu veementemente, né, que era esse legalismo judaico, e depois apareceu no seio da igreja uma filosofia grega, né, chamada gnosticismo, que afirmava, né, que a matéria era má, que não existia ressurreição, porque um Deus jamais iria ressurgir, né, no corpo, ter sido ressurreto no corpo, já que o objetivo de toda pessoa deveria ser buscar se livrar do corpo, buscar a morte mesmo, porque morrendo você se livrava de uma matéria que tinha sido feita por um Deus mau, um demiurgo, não sei o quê, uma loucura lá que diziam, né? Que diziam lá. Então, esse gnosticismo, alguns diziam que Jesus nem tinha encarnado, era só, tipo assim, um fantasma que andava por lá. Isso até hoje ainda tem pessoas que acreditam nisso, né? Que Jesus, ele não encarnou, não. As pessoas que achavam, assim, era só uma aparência. E, principalmente, depois da ressurreição, é que tem pessoas que acreditam nisso, que o corpo dele ficou etéreo, era uma fumacinha, era um fantasma, né? Quando a Bíblia ela é veemente em dizer o contrário, né? Por exemplo, nesse sentido, por exemplo, tinha os saduceus, né? Os saduceus era ali uma corrente dentro do judaísmo que não acreditava em ressurreição. Por quê? Porque era adepto do gnosticismo. Então, eles diziam que jamais, uma vez que você se livrou da matéria, jamais você voltaria a ela, porque isso aí seria tipo assim, um retroceder. Então, ou seja, totalmente contra, né, aquilo que a palavra de Deus diz, que tudo que Deus fez é bom. E que esse corpo, embora hoje manchado pelo pecado, esse corpo vai ressurgir, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né, a partir do 51, que diz que nós vamos ressurgir com esse corpo aqui, esse corpo, porém incorruptível, perfeito, né? Sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de aleijão, sem nenhum tipo de velhice, nada, né? Então, o apóstolo Paulo, assim, amados, fazendo ironia a respeito do que esses gnósticos aqui diziam, ele falou, olha, se os mortos não são ressuscitados, não há ressurreição, então comamos e bebamos porque amanhã morreremos, ou seja, fomos reduzidos à condição de animal, né? O animal morre e acabou, então o ser humano também é assim. Então, meta o pé na jaca aí, porque afinal de contas não tem nada mesmo, né? Apóstolo Paulo aqui nessa passagem fazendo uma ironia, né, em relação àqueles que ensinavam essa heresia dentro da igreja. Então, amados, é lamentável, né, que hoje muitos que defendem a graça de Deus, a crer em Jesus, pregam a ressurreição, não é que são saduceus ou são gnósticos, não. Se dizem evangélicos, né, creem na graça de Deus, creem na misericórdia de Deus, creem na salvação de Deus, mas toma essa graça de Deus para viver, por exemplo, na licenciosidade, na corrupção, no pecado, como é o caso, por exemplo, aqui
dessas que hoje dita, autodenominada pastora, né, Lana Holder. No passado, ela foi um vaso tremendo nas mãos do Senhor para pregar a Bíblia, para pregar a sã doutrina, para pregar o evangelho. Infelizmente, hoje, desviada, né? Heterodoxa, não é mais ortodoxa, né? Tá naquela da coluna toda enviesada aqui, ó. E hoje vem pregando o quê? Vem pregando homossexualismo. Vem pregando, ela própria se diz pastora e casada aqui com outra pastora e vai para o púlpito as duas, numa igreja onde maciçamente os chamados fiéis ali são todos homossexuais, né? Ali os chamados, entre aspas, casais, né? ali de homossexuais. O que é isso, amados? Se não banalizar a graça de Deus para viver licenciosidade. Aí tinha, né, esses judaizantes também, que perseguiram muito o apóstolo Paulo, como eu falei. Esses judaizantes eram uma pedra no sapato do apóstolo Paulo. E, infelizmente, amados, esses judaizantes, eles continuam hoje, né, eles se autodenominam evangélicos, é verdade, mas olha as práticas deles aqui, ó. Totalmente voltada aqui para Moisés, para os tempos de Moisés, voltada aqui para o Velho Testamento. Lembrando, amados, que o Velho Testamento, o que é o Velho Testamento? Irmã Rose, você está diminuindo o Velho Testamento? Não. O Velho Testamento é a palavra de Deus. A Bíblia de capa a capa é a palavra de Deus. Porém, contudo, todavia, como poderíamos resumir o Velho Testamento? Amados, o Velho Testamento, ele tem ali, ele tem 39 livros. O Velho Testamento tem 39 livros. E desses 39 livros, o primeiro livro ali é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis. E no livro de Gênesis, os 11 primeiros capítulos falam da origem de todas as coisas, né? E a partir do capítulo 12 já começa a falar sobre a origem, o nascer de Israel. E a partir daí, amados, o Velho Testamento, a partir daí, é a história, né? É a história do início, né? Do início, do desenvolvimento, da decadência, né? E da queda mesmo, né? Do falhar de um povo, né? Israel falhou enquanto nação, que seria farol para as outras nações. Ela falhou. Então, ali você veja que a própria outra parte ali, que são os escritos, ou os chamados, os livros proféticos, né? Os escritos também incluem ali os salmos, tudo. Então, os profetas ali, você vê se levantando para tentar tirar Israel da linha de colisão, né? De colisão com a morte, né? E que não conseguiram. Os profetas ali, a mensagem dos profetas, a mensagem dos profetas era a mensagem de Deus, mas a verdade não é que a gente vai dizer que os profetas falharam, não. Os profetas fizeram a parte deles, né? Mas Israel, embora tendo todo esse zelo e esse cuidado de Deus para com aquela nação, que Deus tinha, ele próprio, pessoalmente, tinha iniciado aquele povo ali, tinha cuidado daquele povo, tinha protegido aquele povo, mas a verdade é que o Velho Testamento é a história fragorosa da derrota, né? Da derrota de Israel. Então, amados, o que eu quero? O que eu quero? Seguir doutrinas do Velho Testamento. E principalmente se essas doutrinas, né, não foram, digamos assim, corroboradas no Novo Testamento. Porque hoje o cristão, ele segue a Jesus Cristo. O que Jesus ensinou, o que Jesus fez, é aquilo a quem nós nos devemos ater, né? É a Jesus que nós devemos ouvir. Não devemos ouvir a Moisés, não devemos ouvir a Elias. Embora Moisés, o grande homem, meu Deus do céu, né? Quem é louco de tentar diminuir a obra de Moisés? Quem é louco de tentar diminuir a obra de Elias? Mas é a Jesus que a igreja deve ouvir. É a Jesus que a igreja deve ouvir. E a respeito disso, amados, está aqui já uma gravura, né, uma ilustração, justamente isso. Está aqui os apóstolos, né? Aqui no caso aqui simbolizando a igreja, né, os discípulos aqui. Então, eles têm aqui, eles viviam dentro de um caldo, né, judaico, eles eram judeus, né? Dentro de uma cultura ali judaizante, é verdade. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é muito didático, é muito esclarecedor. Então, Jesus aparece aqui, né?
Jesus aparece, né, entre Moisés e entre Elias, né, Moisés e Elias. Então, o Pedro aqui, né, Pedro, ele diz algo, amados, que infelizmente, né, se perdurou. Tem muitas chamadas igrejas evangélicas com a tendinha para Moisés lá dentro, né? São altamente legalistas e judaizantes. E tem também as igrejas do reteté, do fogo, né? Que é só sapateada, é só gritaria, é só movimento, é só barulho, mas palavra, evangelho, né? Sã doutrina, muito pouquinho e quando tem. Mas o que aconteceu quando Moisés disse que ia fazer uma tenda aqui para Elias e outra para Moisés? Uma voz do céu disse: Este é Jesus, a ele ouvis, né? Não mandou que os discípulos ficassem ouvindo Moisés e nem ficassem ouvindo Elias, mas que ouvisse Jesus. Então, hoje, amados, nós, enquanto crentes, enquanto cristãos, nós devemos ter, sim, deixar aqui bem claro, para daí a pouco não estar dizendo que eu estou aqui menosprezando o Velho Testamento. Não, o Velho Testamento, ele é necessário. O Velho Testamento é a palavra de Deus, o que está ali aconteceu, né? O que está ali aconteceu. O Velho Testamento, nós precisamos do Velho Testamento para entendermos como chegamos até aqui, porém, contudo, todavia, não podemos nos estribar em uma cultura, em uma história, num desencadear de fatos que culminou com a derrota de um povo. Nós não podemos ficar numa estrada, né, que desembocou num abismo, Então, hoje, nós vivemos um novo tempo, Nós vivemos um novo testamento. Nós não podemos, em que pese toda a importância desses homens aqui, nós não podemos nos ater a eles, né? Nós devemos nos ater a Jesus e somente a Jesus, né? Como lá uma das solas, né? Solas Cristo, somente Cristo. E, continuando aqui, a palavra de Deus também ainda nos orienta. Amados, outra coisa, né? É assim, muitíssimo importante, que o apóstolo Paulo aqui orienta, que a gente não fica perdendo tempo, né? Atrás de fábulas e genealogias intermináveis, sabe? Coisas que não vão de maneira alguma, trazer nenhum tipo de acréscimo, né? A sabedoria das nossas almas, né? Não vamos trazer nenhum ganho ali para que o nosso entendimento a respeito do temor a Deus venha a aumentar, venha a incrementar. Então, tem muitas bobagens, né, que são ditas e, infelizmente, são até repetidas depois, e bobagens ditas por pessoas, né, por mestres, por líderes, né, pregadores, que vão se perpetuando, né? Uma espécie de lenda urbana que é dita ali, e aí sai sendo repetida. Por exemplo, eu mencionei aqui, né? A história que o sacerdote entrava no lugar santíssimo com a corda na cintura. Gente, olha, eu particularmente já vi dizerem isso em púlpitos de igrejas sérias, né? Ditas por homens assim, que são expoentes, né, de pregação aqui no Brasil e até fora do Brasil. Isso aqui não está escrito na Bíblia, isso nunca aconteceu, né? Isso nunca aconteceu, até porque, né? Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele não entrava com essa roupa aqui. Essa roupa aqui era para o trabalho ali usual, né? No lugar santo. No lugar santíssimo, ele entrava despojado de todos esses ornamentos aqui. Ele entrava no lugar santíssimo descalço, né? Descalço, e com uma roupa de escravo, uma roupa simples era que ele entrava. Então, não tinha barulho ali, não tinha sinetinha, sininho batendo, não. Até porque, diante de Deus, ele deveria se calar, ele entrava calado ali, né? E não tinha essa história de entrar com corda na cintura, coisa nenhuma. Isso aí vem de um livro espúrio, né? Que no momento eu não me recordo o nome desse livro, mas tem esse livro, uma fábula judaica, que, entre outras coisas, fala, né? Nesse mesmo livro que fala desse negócio de corda na cintura aqui, fala que Eva não foi a primeira mulher de Adão, que teve uma tal de Lilith antes de Adão, e que o pecado, né, que a confusão lá no Éden, foi sexo, né? A questão lá foi sexo. Talvez até por hoje, no imaginário popular, na mente coletiva, né, como dizia Freud,
Ninguém tira da cabeça de muita gente que sexo foi o pecado lá no Jardim do Éden, né? E, infelizmente, os próprios católicos, né, principalmente os católicos, ninguém tira da cabeça deles, né, a questão do sexo pecaminoso, que o sexo é pecado. Tanto é que Maria só é santa porque teria permanecido virgem. É a Virgem Maria. Quando você fala para um católico que não, Maria era casada, legalmente casada, e que depois de Jesus ela teve filhos. A Bíblia cita o nome desses irmãos de Jesus. O católico quer te matar. O católico quer te matar. Por quê? Porque na cabeça dele, se você disser que Maria teve sexo, você está tirando a santidade de Maria. Porque a santidade de Maria consistia, né, nela ter permanecido intocada. O ímen da vagina de Maria era ali a expressão da santidade dela. E que se porventura ela tivesse perdido aquele ímã, ela não seria mais santa. Veja só uma loucura dessa, né? Maria era legalmente casada com José. E se Maria tivesse permanecido sem sexo com José, era casamento de fachada, proibido na lei de Moisés. Proibido na lei de Moisés. Então, se Maria tivesse mais José permanecido com casamento de fachada, ela teria pecado. Aí sim, porque o pecado é o quê? É você afrontar a lei, é você tropeçar na lei, é você não cumprir a lei, né? Então, ela teria pecado aí também, né, nesse aspecto, de ter mantido um casamento de fachada quando a lei de Moisés proibia. E, aliás, amados, até hoje, casamento de fachada, né? Se você casou e depois você chega lá, determinado tempo, você chega num juiz dizendo que não houve sexo entre vocês, o juiz anula esse casamento, porque casamento de fachada até hoje não é mantido, né? Naquele tempo, então, né? Nem se fala. Então, amados, o que acontece? Isso são o quê? Isso são fábulas que entraram no cristianismo e que, infelizmente, né, têm permanecido até hoje, não só no meio católico, como eu mencionei aqui, mas também dentro dos templos evangélicos. Tem sal grosso, tem descarrego não sei de quê, sabe? Essa teologia da prosperidade, que isso é uma coisa satânica, terrível, que entrou no meio evangélico, infelizmente manchando o nome, né, de Jesus Cristo, onde lobos cruéis têm entrado no meio para ganhar, para se aboletar, como diz o outro, né? E, infelizmente, pessoas incautas, sem conhecimento, sem entendimento, que não busca realmente se inteirar daquilo que é a palavra de Deus, têm sido vítimas desses vilões dentro dos templos, né? E o apóstolo Paulo já mencionava isso. Olha, se atenham às sagradas letras, se atenham à sã doutrina, aquilo que vocês aprenderam de nós, aquilo que vocês aprenderam de Cristo, nisso vocês permaneçam. Mas, amados, infelizmente, né, a gente tem a impressão de que essas palavras ditas há tantos tempos, né, tanto tempo atrás, é como se fosse assim uma pregação no deserto, né, para a areia, porque tanta gente, né, nesse engodo, tanta gente seguindo essas fábulas, né, culto a anjo. Gente, olha, a gente vê cada doidice, dentro de igreja mesmo, é anjo para lá, é anjo para cá, tem até campanha aí para mudar o anjo, troque seu anjinho por um anjão. Olha, é loucura de todo jeito. Mas na base dessa loucura todinha está o quê? A Bíblia diz, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, né? Então, que venhamos ouvir, né? Ouvir aqui a orientação que Paulo estava dando a Timóteo, ali Timóteo era um pastor, como deveria ser realmente o trabalho de um obreiro de Deus, né? De um homem de Deus. Então, amados, ele ainda diz para você não ficar perdendo tempo com bobagem, né? Querela, bobagem. Se atenha a isso aqui, ó. Pregue isso aqui. Ó. Pregue isso aqui. Creia nisso aqui. Pregue nisso aqui. Leve almas à salvação por meio disso aqui, né? Se a gente esquecer todo o resto, amados, e nos atemos aqui, ó, já estará de bom tamanho. Amém? Então, amados, o que acontece? Muitas pessoas, a gente vê hoje, né? Tem até os tal dos pastores coach. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, né? Ou seja, não é nada mais do que para ostentar vaidade, né? Vomitar conhecimento filosófico, conhecimento de ciências,
conhecimento, às vezes, de psicologia, sabe, assim, de doutrinas ali que vêm de teorias de comportamento, não sei o quê. Ou seja, amados, para enganar, né? Para enganar e para sair ali como tipo uma celebridade, um figurão. Aliás, o meu evangelho está cheio de celebridades, né? Isso é um risco, isso é um risco. Por quê? Porque nós precisamos, amados, caminhar com o coração puro e uma boa consciência. E a nossa fé não pode ser fingida, né? Como tem muito fingimento dentro da igreja. Que a nossa fé não seja fingida. Amados, a igreja ela é uma guardiã, que ficou guardia, mas o nome é guardiã da sã doutrina. Então, o que eu comparei aqui, né? A Bíblia chama a igreja de coluna e firmeza da verdade. Então, amados, é como se a igreja fosse aqui, o ensino bíblico, né? A doutrina sã, essa daqui, essa rocha aqui. E essas crencinhas, esses modismos que aparecem, é isso aqui, ó, né? Tem certa vistosidade, né? Aquele colorido, tudo, aquele movimento todo. Mas isso aqui, amados, olha, isso aqui não se sustenta, não. Deixa eu trazer aqui o cursor. Ó, isso aqui não se sustenta, não, tá? Isso aqui é modinha. Então, tá cheio de modinha. Por exemplo, a modinha da hora agora é a ideologia de gênero, né? Então, é a modinha da hora, né? A modinha da hora, de repente, é a questão de gênero e principalmente do homogênero, né? Foi elevada a um status, né? De deidade, né? São deuses. Mas olha, isso passa, tá? É igual essa bexiga aqui. Mas, porém, a palavra de Deus permanece para sempre. Então, eu sempre digo aqui, vou repetir, né? Vou repetir agora, que o crente, ele não é politicamente correto. O crente, ele é biblicamente correto. O crente, ele zela pela ética cristã. Por quê, amados? Porque a moral, ela é uma coisa local, temporária, e às vezes de zeitgeist, de tempinho, de moda, né? De momento. Então, vamos nos ater à sã doutrina baseada nessa rocha, né? A chamada rocha, que é Jesus Cristo, né? A chamada rocha bíblica ali, Jesus é a rocha, Jesus é a firmeza, Jesus é o sustentáculo da verdade, e aqui na terra, a igreja, né, reflete essa coluna e firmeza da verdade. Então, que sejamos isso aqui, né? E tenhamos a consciência de que isso aqui vem e vai. Isso aqui é uma modinha. Isso aqui é rápido, isso aqui estoura com a facilidade, né? Mas isso aqui permanece, a sã doutrina permanece. Amados, já mencionei aqui, né? A igreja como coluna e firmeza da verdade, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro. Esse todo aqui é todo mesmo, né? Então, foi aquilo que eu falei, não importa se no momento a modinha é dizer isso, aquele outro, que é bonitinho dizer isso assim, assim, que é muito inteligentinho quando você fala isso e isso. Eu estou usando essa inteligentinho, que é um termo que um filósofo fala, né? Os inteligentinhos aí. Então, esses inteligentinhos, né? Esse povo muito entendido, é o povo muito inclusivo, é o povo que não solta a mão de ninguém, que como é que é? Me too, não sei. Gente, isso é modinha. Parem com isso. Parem com isso. Não perdam tempo com isso, não. Olha, se atenham a isso aqui. A igreja, como a sã doutrina, guardada por essas testemunhas de Jesus Cristo, que é você, que é eu, e é todo aquele que recebe o sacrifício salvífico na vida. Então, essas testemunhas, elas estão ali hoje, né? São a igreja de Jesus aqui na terra, cuja finalidade é ser coluna e firmeza da verdade, independentemente de qual é a modinha da hora. Então, amados, está aqui, né, mencionando novamente, né, qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina. Por que a gente tem que se ater à Bíblia? Por que a gente tem que ler a Bíblia? Por isso que a gente tem que entender o que está escrito, para que a gente não caia nisso aqui, ó. Tem muita gente caindo nisso aqui hoje, ó. Aí vem botar a culpa na Bíblia, botar a culpa em Jesus, botar a culpa na igreja. Meu amado, me perdoe, mas grande parte dessa culpa é sua também, viu? É sua também. Quem manda você não ler? Quem manda você não querer se sentar, pegar a Bíblia e ficar um tempo ali se dedicando, né? A pessoa perde tempo com tanta coisa, fica horas e horas no Netflix, horas e horas no WhatsApp, horas e horas com isso, horas e horas com aquilo. Gente,
Olha, às vezes até a própria dona de casa, coitada, perde um tempo enorme alisando o diastro da geladeira. Não que não seja importante limpar a geladeira, mas não gaste tanto tempo com geladeira, não. Tire um tempo também para ler a Bíblia. Faça como Maria fez lá aos pés de Jesus, enquanto a Marta estava lá se acabando. Gente, olha, agora estou falando para a dona de casa. Todo santo dia, a sua cozinha, a gente pode comparar com as palavras da Bíblia. Ela se renova, o trabalho ali da sua cozinha, ele se renova a cada manhã. São com umas misericórdias de Deus, melhor dizendo. Se renovam a cada manhã. Todo dia a pia está cheia. Todo dia o fogão suja. Todo dia a geladeira. Olha, não adianta. Então, se você for ficar ali o tempo todo, olha, você não vai ter tempo para realmente aprender de Jesus, aprender da igreja, aprender o que seria de fato você, enquanto componente da igreja, o que é sã doutrina. Você vai ficar nanico espiritual. Então, tire um tempo, aparte um tempo ali para ler, para orar, para se dedicar, para não cair nisso aqui, ó. Para não cair nas garras desses lobos cruéis que estão aí nas chamadas igrejas para estar ali levando a lã do rebanho. Pois bem, amados, a doutrina, né, a verdadeira doutrina, como já mencionei, estou só enfatizando aqui novamente, é aquela que Jesus ensinou, né? Então, na dúvida, se você vai fazer algum procedimento, né? Você está diante de alguma situação e você está em dúvida se você deve fazer aquilo ou não, pergunte a si mesmo, isso Jesus faria? Jesus agiria assim, né? Por quê, amados? Porque essa é a prática sincera, né, das atitudes daquele que tem realmente fé em Cristo como Senhor e Salvador. Amados, a primazia do amor, né? O objetivo do mandamento, amados, o fim do mandamento, né, é o amor. Por quê? Porque se você for analisar bem, né, esses 10 mandamentos aqui que estão lá no Velho Testamento, os 5 primeiros aqui dizem respeito a atitudes de Deus para com o homem, né? E os outros 5 aqui dizem respeito a atitudes de homem para com homens, né? Pessoas, né? Relacionamento de pessoas aqui. Então, amados, o que acontece, né? Jesus, se você está nas palavras de Jesus e as palavras de Jesus estão em você, você está cumprindo tudo isso aqui, ó. Não fique preocupada em olhar lá de um por um. Oh, mas será que eu estou nesse aqui? Mas será que esse aqui e esse aqui? Olha, só se preocupe no seguinte. Eu estou fazendo aquilo que Jesus faria no meu lugar? Então, você não tem necessariamente, amados, que ficar se torturando aqui. Não é necessariamente, não. Você não tem que ficar se torturando de um por um aqui, não. Só faça a obra que Jesus fez, ou seja, que foi amar os outros, que foi não fazer para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você, né? Então, se atenha a Jesus, siga Jesus, siga Jesus. Moisés era importante? Sim. Elias era importante? Sim. Porém, hoje os cristãos devem olhar para Jesus e fazer a obra de Jesus sem ficar se preocupando com pormenores da lei de Moisés, dos costumes lá dos judeus, não sei o quê. Olha, é um tempo novo. São boas novas, né? A lei aqui traz a morte. Isso aqui veio não para trazer a vida, veio para trazer a morte. Isso aqui, amados, é só um espelho que mostra a minha cara suja, mas não tem em si o condão de poder limpar a minha cara, né? Jesus, sim, mostra a minha cara suja, sim, mas Jesus é o mostrador e também o limpador. Porque não adianta só mostrar que minha cara está suja sem eu ter condição de limpar essa sujeira, sem ter meios de eu limpar essa sujeira. Hoje, quando eu olho para Jesus, né? Quando eu sigo Jesus, quando eu recebo Jesus, eu tenho consciência da sujeira do meu rosto, mas sei também onde pegar o sabão e limpar, né? E glória a Jesus por isso que nos enviou Jesus para que não estivéssemos mais na maldição da lei. Amados, a primazia do amor, né? Que nós não devemos ir contra as pessoas, né? Às vezes as pessoas entendem muito mal quando a gente fala assim, dizer, olha, a pessoa tem que ser contra o pecado, né? Não pode. Você tem que tentar exterminar de todas as formas as atitudes ruins, né? Exterminar seria um exagero, que não tem como exterminar as atitudes ruins, mas diminuir, né, as atitudes ruins o máximo que você puder, mas não com isso diminuir as pessoas que fazem aquelas atitudes, né?
você deve sim admoestar, né? Você deve ensinar, você deve alertar, mas só lembrando, amados, que a nossa luta não pode ser contra a carne nem contra o sangue. Por quê? Porque de trás de uma pessoa, por exemplo, que é um ladrão, um assassino, um estuprador, não se esqueça, por trás dali está Satanás, né, se utilizando da instrumentalidade daquela carne ali para fazer o que não presta. Então, aquela pessoa é sim uma vítima também, né? Então, que a gente veja o pecado, amados, com ojeriza, nós temos que ter ojeriza ao pecado, mas olharmos o pecador com misericórdia, né? Como assim Jesus fez. Amados, a igreja, né, como guardiã da sã doutrina, deve nos levar a refletir sobre esse amor aqui, o amor ágape, né? O amor incondicional, o amor não como um sentimento, mas como uma decisão de vontade, né? Eu decido amar alguém, embora sabendo quem essa pessoa é, o que essa pessoa faça. Só lembrando, amados, aqui, que às vezes dá muita confusão, né? Dá uma confusão tremenda. Essa questão, por exemplo, do perdão, né? Jesus ensinou o perdão, porque o perdão, amados, ele é aqui o amor ágape, né? Ele é o amor ágape também. Ele é um dos componentes ali do amor ágape, talvez até o mais importante, né? Do amor ágape, que é o perdão, capacidade de perdoar. E aí alguém pergunta assim, mas espera ainda, perdoar é esquecer? Não. Amados, perdoar é uma virtude, esquecer é uma doença, né? Geralmente Alzheimer. Então, eu posso perfeitamente perdoar uma pessoa, eu perdoo aquela pessoa, sem que eu necessariamente esteja ali junto com ela, convivendo junto com ela. Não. Tem situações que você vai ter que ficar apartado, sim. Não porque você odeia a pessoa, porque você não perdoa a pessoa, porque você não suporta a pessoa. Não. Para evitar um dano, para evitar uma situação ali, você vai ficar apartado, embora sem nenhum tipo de ressentimento, no sentido de perseguir e prejudicar essa pessoa. Por exemplo, na Bíblia, a gente tem casos lá, por exemplo, Abraão e o sobrinho dele se apartaram, né? Se apartaram. O próprio Paulo e Barnabé se apartaram em determinado momento, né? Estava ali naquela situação, mas não que odiasse o outro, que perseguisse o outro, não. Mas tem situações que a gente fica separado, sim, e é bom que se separe, não ficam dividindo ali o mesmo espaço, né? Então, mas assim, sem nenhum tipo, assim, de sentimento de represália contra aquela pessoa, né? Mas, olha, eu e qualquer pessoa, né? Passamos já situações que pessoas nos fizeram mal, nos perseguiram, né? Mas depois essas pessoas precisaram da gente e a gente estava lá para ajudar. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Não significa que você vai voltar, confiar. Não, né? De maneira alguma. Você olha a pessoa, lembra tudo que ela fez, bota seu pezinho atrás em relação a ela, né? Mas ali, amado, no sentido de apoiá-la, de ajudá-la, de não prejudicá-la, pronto, né? De não prejudicá-la, de não persegui-la. Isso é perdão. Isso é perdão. Perdão não é esquecer. Perdão não é esquecer. Esquecer é uma doença, como eu já disse, né? Pode até ser que muitas pessoas venham a esquecer, porque às vezes envelheceram e, infelizmente, às vezes desenvolveram Alzheimer, né? Mas fora isso, ninguém vai esquecer. Ninguém vai esquecer. Você vai perdoar, mas esquecer é outra coisa. Esquecer é uma doença, né? Enquanto o perdão é uma virtude, o esquecer é uma doença. Continuando aqui. Amados, como eu falei aqui, né, esse amor que nós devemos buscar, esse amor ágape, que é o amor incondicional, ela não é o tal do sentimento. Muita gente confunde amor com sentimento. O verdadeiro amor nada tem de sentimento. O verdadeiro amor não é sentimento. O verdadeiro amor é decisão de vontade, como eu disse. Eu decido amar, apesar de isso e aquele outro, eu, contudo, todavia, decido amar. Isso é o amor incondicional, isso é o amor ágape que nós devemos buscar. Claro, amados, que nós nunca vamos chegar nesse amor ágape na totalidade dele, porque é o amor divino, mas devemos, pelo menos, amado, imitar, né? Chegar, tipo assim, arranhando esse amor aí já está de bom tamanho. Então, amados, já mencionei, né, sobre o que é essa questão do amor cobrir, né? Cobrir uma multidão de pecados, né? Então, o amor realmente cobre isso aqui tudo, né? Porque o cumprimento, né, da lei é o amor.
Então, o amor cobre, sim, uma multidão de pecados, né? Porque aqui, isso aqui tudo é, isso aqui é uma multidão de pecados, amados. Ó, isso aqui, né? Isso aqui é a chamada multidão de pecados, né? Isso aqui, como eu falei, não está escrito aqui, amado, está escrito só para mostrar aqui meus tropeços, aqui, ó, né? Então, vem o amor de Deus, o amor ágape, e cobriu isso aqui tudo por mim, e glória a Deus por isso. Então, amados, na primazia do amor não há lugar para parcialidades, embora eu chame a atenção aqui que a nossa revista, né, da onde eu tirei esses textos, está escrito lá imparcialidade, mas eu creio que tenha sido um erro de impressão, né, um erro material, mas não há parcialidade. Por exemplo, a pessoa da boa consciência, ele dá razão para quem tem razão, mesmo que seja uma pessoa que fez mal para ele, mas se aquela pessoa está certa naquele aspecto ali, ela vai dar para ela razão. Por quê? Porque quem ama, amado, tem a boa consciência, né? Preserva a boa consciência, é ali um promotor da justiça, né? É um promotor ali da igualdade, no sentido de que todos têm direito às mesmas oportunidades. Isso é ter a boa consciência. Então, amados, na boa consciência ali, o amor, ele é aquela ferramenta, amados, que vai, vamos dizer assim, esmiuçar, né? Destruir a simulação, o fingimento, a hipocrisia, porque a nossa fé não pode ser uma fé fingida. Fé fingida é isso aqui, ó. Quando você decora meia dúzia de versículos bíblicos para subir num púlpito, falar ali para uma quantidade de incautos e ali arrancar dinheiro deles, por exemplo, né? Isso aí é uma fé fingida, uma fé que cuida que a piedade seja causa de ganho, quando não é nada disso. Então, amados, a conclusão é que nós devemos nos ater, né, às palavras da Bíblia, desse livro sagrado aqui. Devemos dedicar tempo, amados, para nos esclarecermos na palavra do Senhor, ser estudantes dedicados, né, realmente à palavra de Deus, para que venhamos guardar a sã doutrina e sermos instrumento de propagação desta sã doutrina, de modo a zelar pelo ensino de Cristo e assim edificar toda a igreja do Senhor até que ele venha. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe. Até mais.